Sejam muito bem-vindos ao Quantic Desperte. O seu despertar começa aqui. E este é um texto do site Eu Sem Fronteiras, falando um pouco sobre a transição planetária e a quinta dimensão. É um texto escrito por Teresa Gurgel. Com a popularização de conceitos da física quântica, é impossível não ficarmos impressionados com a semelhança entre estes conceitos e as tradições mais antigas, encontradas em religiões de todo o mundo. Em antigos textos, em uma linguagem poética e muito obscura, escritores inspirados falam de uma realidade que está além da percepção captada pelos nossos 5 sentidos. A teoria quântica nos fornece uma ilustração impressionante do fato de que podemos entender completamente uma conexão, embora só possamos falar dela em imagens e parábolas. Werner Heisenberg, físico teórico alemão. Algumas obras de literatura apresentaram estas perspectivas, encontradas na lógica matemática. Como exemplo disto, recomendo a leitura de uma novela do escritor Jorge Luiz Borges, chamada de O Aleph. Nele, o autor relata haver um ponto no espaço, situado na escadaria do porão da casa de um amigo, de onde seria possível contemplar o universo inteiro e todas as coisas nele contidas. O matemático alemão Georg Cantor chegou ao número transinfinito, um conceito que ultrapassa a capacidade infinita do próprio universo. Por sinal, existem infinitos desses números, cada um deles chamados Aleph. André Breton, escritor e teórico do surrealismo, afirma no segundo manifesto deste movimento: tudo leva a crer que existe certo ponto do espírito de onde a vida e a morte, o real e o imaginário, o passado e o futuro, o comunicável e o incomunicável, o alto e o baixo, cessam de ser vislumbrados contraditoriamente. Na alquimia, nos êxtases de grandes místicos, encontramos a ideia de um ponto transinfinito, de onde todo o universo seria perceptível. E os matemáticos e físicos teóricos de hoje manipulam conceitos que desafiam o senso comum. O universo não é apenas mais estranho do que pensamos, é mais estranho do que podemos pensar, disse Werner Heisenberg. Na física, o conceito de dimensões descreve o espaço. As 3 primeiras nos são bem familiares: comprimento, altura e profundidade, volume. A 4ª dimensão seria o tempo. Os físicos falam de dimensões no sentido de uma direção no espaço. Nós, leigos, chamamos as direções de para cima, para baixo, para frente e para trás. Na física, isto não tem nenhum sentido, pois cada uma dessas dimensões está em todo lugar. E existem múltiplas dimensões à nossa volta, só que não as percebemos. Elas podem ser minúsculas ou infinitamente gigantescas, concebidas apenas através da ciência ou da mais alta inspiração mística ou poética. Werner Heisenberg disse: os átomos e partículas elementares em si não são reais
Eles formam um mundo de potencialidades ou possibilidades, e não de coisas ou de fatos. Além destas dimensões comuns, os estudiosos hoje advogam a existência de 6 ou 7 dimensões, perfazendo o total de 12 ou 11. Quinta dimensão seria um universo com algumas similaridades e diferenças em relação ao nosso. Sexta dimensão, veríamos um plano de mundos possíveis, onde haveria viagens no tempo. Sétima dimensão, nas dimensões anteriores, as condições iniciais na origem dos universos seriam as mesmas. Aqui, acessaríamos mundos que começaram com condições totalmente diferentes das nossas. Oitava dimensão, os novos mundos que se iniciaram com condições diferentes das nossas, aqui se ramificariam infinitamente. Nona dimensão, poderíamos comparar todas as histórias possíveis do universo, começando com todas as leis diferentes da física e todas as possíveis condições iniciais. Décima e unidécima dimensão, todo o possível e imaginado é coberto. Dependendo da teoria das cordas aceitas, existem 5. Podem ser 10 ou 11 dimensões. E além disso, poderiam existir mais dimensões, as quais não podemos sequer imaginar. Se as teorias da física forem comprovadas, abre-se uma perspectiva extraordinária ao espírito humano. O espaço em que se desenvolve o ser espiritual do homem tem outras dimensões além daquela em que se desenvolveu durante os últimos séculos. Por Werner Heisenberg. Estamos vivendo hoje uma época de grande transição, de um mundo antigo para algo completamente diferente, pois a mudança não está ocorrendo apenas em nossos hábitos, em nossa civilização, mas em camadas mais profundas em cada um de nós, que nos atingem como espécie consciente e criadora, habitantes deste planeta. A consciência humana se liberta de antigos padrões limitadores. Nossa responsabilidade aumenta ainda mais, uma vez que nossas ações repercutem no próprio universo. A hora de agir em favor de nossa evolução chegou. William Blake, poeta e pintor inglês, disse: se as portas da percepção estivessem limpas, tudo apareceria para o homem tal como é infinito. Do site eusemfronteiras.com.br. Gratidão por estarem aqui. Deixe nos comentários a sua percepção sobre as dimensões paralelas. Paz, amor, luz e alegria e namastê.